Meus irmãos, desejo a todos um excelente dia, que o Senhor Deus, o Senhor da igreja, aquele que está sentado no trono do universo, aquele que governa todas as coisas, conhece o teu pensar, conhece o teu sentar, o teu levantar, não há como se esconder da sua presença. Ricamente abençoe a você e a sua casa. Quero convidar para a nossa reflexão nesta devocional o texto de Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. Eu não vou ler o texto na sua totalidade, mas vou lendo a proporção que nós formos pensando sobre o texto. Na verdade, os evangelistas sinóticos noticiaram que antes de Jesus lançar o seu reino, 3 outros reinos tentaram fasciná-lo e tirar Jesus deste propósito. O primeiro deles, quero chamar de o rei do bem-estar, do aspecto do pão do deserto. Veja o que diz o versículo 3, 4. Diz assim: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi tentado a transformar a pedra em pão, não porque Jesus estava com fome. Nós podemos pensar na situação econômica do povo da Palestina. E pão simboliza o coração da vida material. O pão representa todas as nossas necessidades ou as necessidades básicas. Jesus até nos ensinou a orar pedindo que Ele nos desse o pão de cada dia. Ao pensar em pão, Jesus deve ter lembrado do maná no deserto, a maneira como Deus tratou o povo durante a peregrinação. Jesus deve ter lembrado dos pobres de Nazaré, dos impostos cobrados, das propriedades confiscadas pelo governo. E com certeza, pão para a multidão transformaria Jesus em rei, e o rei de bem-estar. E essa tentação iria reduzir o Deus encarnado em um simples rei, rei do bem-estar. Os valores do reino são superiores aos valores deste mundo. E é por isso que Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus se apresenta lá no Evangelho de João como o pão vivo que desceu do céu. E Jesus sabia que pão distribuído à multidão iria fazer dele um rei, mas o seu corpo jamais poderia ser repartido e dar vida em sinal da sua identidade messiânica e a designação da sua missão, a saber, promessa de salvação, a obra que ele tinha a executar, as suas qualificações como profeta, como sacerdote, rei, os meios empregados, os alvos estabelecidos e os resultados do seu reino. Por isto, Jesus diz: não só de pão vive o homem. E é nesse contexto de missão do Messias que o diabo tem em um momento mostra todo o reino de Deus. E aí você pode ver isto quando nós trabalhamos os versículos 5 e 8. Diz assim: e elevando mostrou-lhe num momento todos os reinos de Deus, do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todas estas coisas, esta autoridade e a glórias deste reino, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrares, me adorares, tudo será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós queremos chamar isso aqui do aspecto da política das montanhas. De acordo com Mateus 4:8, o local da tentação de Jesus foi uma grande montanha. Lucas deixa claro que os reinos do mundo e toda a autoridade e a glória foram oferecidos a Jesus. Aquela seria a oportunidade de Jesus ser um novo Alexandre Grande. Era a oportunidade de manter um poder
político mundial acima de todos. E os judeus sonhavam com isso. Os judeus chegam até a dizer: Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? Agora o diabo oferece a Jesus a política da montanha, tudo isto, toda a autoridade, toda a glória dos reinos. Adora-me. O diabo estava oferecendo a Jesus a vitória política sobre os governantes. Já estava oferecendo a Jesus a oportunidade de vencer sem usar a força bruta para governar os homens, a violência, sem derramamento de sangue. Jesus rejeitou o aspecto do governo, ele preferiu revelar uma nova maneira: compaixão, misericórdia, submissão, obediência, amor, ser manso, puro de coração e pacífico. O monte simboliza força de poder. Os heróis do seu reino não são violentos, são servos, são humildes, que exibem a sua força no poder sustentador do Espírito Santo. O diabo oferece a Jesus o reino do bem-estar. Jesus disse: não só de pão viverá o homem. O diabo oferece a Jesus o reino da política, das montanhas, de governar. Mas Jesus responde: está escrito, ao Senhor teu Deus te adorará. Somente a Ele adorarás. E aí, o terceiro e último aspecto é o aspecto do templo. Está aí nos versículos 9 até o versículo 12. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és os filhos de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão das suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Oferecer pão, oferecer de bem-estar, oferecer o povo para governar o mundo não pela força, não foram as últimas fascinação que o diabo ofereceu a Jesus. Ele tinha que, por que Jesus tinha que contender, entrar em contendas com a própria religião? Jesus precisa ser visto por sacerdotes, saduceus, fariseus, num aparecimento espetacular, de súbito, descendo do pináculo do templo sustentado por anjos. Isto é fantástico. O templo era 120 metros quadrados, sendo o pináculo da vida religiosa, a sede da sabedoria, a sede da lei das escrituras, dos mistérios. Abrigava o grande altar onde o sumo sacerdote, uma única vez. Por que Jesus teria que combater práticas religiosas? Por que teria que substituir o sacrifício pela misericórdia? Por que substituir a maquinaria da religião formalizada pela compaixão, pelo amor, pela morte da cruz? Deus estava mudando todas as coisas. Nessas mudanças que Deus estava fazendo de todas as coisas, os santos dos santos não seria mais o templo, iria para o coração dos crentes. O sacerdócio não seria mais restrito à tribo de Levi, mas seria o sacerdócio universal dos crentes. Nunca mais as pessoas estariam presas ao templo ou ao monte, mas adoraria a Deus em espírito e em verdade. E finalmente, Jesus seria o sacrifício final, definitivo. Seria o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois ele afirmou: aqui está alguém que é maior do que o templo. Jesus rejeita a tentação, Jesus rejeita a fascinação dos três reinos que já existia, porque ele veio para implantar o seu reino, o reino de paz. O reino, porém, invisível, mas já visível, já presente nos corações de todos aqueles que creem. Os seus súditos seriam poderosos,
seriam os seus súditos, seriam os novos sacerdotes. E Jesus seria a testemunha fiel. A religião como instituição, ela não existiria. O reino do bem-estar, satisfazendo os desejos materiais do povo, suprindo as necessidades físicas, pão que representa as necessidades básicas, teria um Jesus que disse: eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. Política da montanha, força e violência. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A religião como instituição, Jesus rejeitou tudo isso. E aí disse para todos nós que devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus reagiu com um não enfático aos 3 reinos oferecidos por Satanás e anunciou a chegada do novo reino na seguinte expressão: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apergoar a liberdade aos cativos, dar vitórias aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. O Messias assumiu o seu papel em proclamar libertação e anunciar o ano favorável do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. O Senhor fique contigo. Amém.